Não sou eu livre? Não sou apóstolo? Não vi Jesus nosso Senhor? Não sois vós minha obra no Senhor? Se para outros não sou apóstolo, ao menos para vós o sou, porque vós sois no Senhor o selo do meu apostolado. Esta é a minha defesa contra os que me denigrem. Não temos nós, porventura, o direito de comer e beber? Caso não temos nós direito de deixar que nos acompanhe uma mulher cristã, a exemplo dos outros apostolados e dos irmãos do Senhor e de Cefas? Ou só eu e Barnabé não temos direito de deixar o trabalho? Quem jamais vai à guerra à sua custa? Quem planta uma vinha e não come do seu fruto? Quem apacenta um rebanho e não se alimenta do leite do rebanho? Trata-se, acaso, de simples norma entre os homens? Ou a lei não diz também o mesmo? Na lei de Moisés está escrito: não atarás a boca ao boi que debulha. Acaso Deus tem dó dos bois? Não é, na realidade, em atenção a nós que ele diz isso? Sim, é por nós que está escrito: quem trabalha deve trabalhar com esperança, e igualmente quem debulha deve debulhar com esperança de receber a sua parte. Se entre vós semeamos bens espirituais, será porventura demasiada exigência colhermos de vossos bens materiais? Se outros se arrogam este direito sobre vós, não o temos muito mais? Entretanto, não temos feito uso deste direito, não sofremos tudo para não pôr obstáculo algum ao Evangelho de Cristo. Não sabeis que os ministros do culto vivem do culto e que os que servem ao altar participam do altar? Assim também ordenou o Senhor que os que anunciam o Evangelho vivam do Evangelho, mas não tenham usado de nenhum desses direitos. E nem escrevo isto para reclamá-los. Preferiria morrer, mas ninguém me tirará este título de glória. Anunciar o Evangelho não é glória para mim, e é uma obrigação que se me impõe. Ai de mim se eu não anunciar o Evangelho. Se eu fizesse de minha obra, se eu fizesse de minha iniciativa, mereceria recompensa. Se eu faço independentemente de minha vontade, é uma missão que me foi imposta. Então, em que consiste a minha recompensa? Em que, na pregação do Evangelho, o anúncio gratuitamente, sem usar do direito que esta pregação me confere. Embora livre de sujeição de qualquer pessoa, eu me fiz servo de todos para ganhar o maior número possível. Para os judeus, fiz-me judeu, a fim de ganhar os judeus. Para os que estão debaixo da lei, fiz-me como se eu estivesse debaixo da lei, embora eu não esteja, a fim de ganhar aqueles que estão debaixo da lei. Para os que não têm lei, fiz-me como se eu não tivesse lei, ainda que eu não esteja isento da lei de Deus. Porquanto estou sob a lei de Cristo, a fim de ganhar os que não têm lei, fiz-me fraco com os fracos, a fim de ganhar os fracos. Fiz-me tudo para todos, a fim de salvar a todos. E tudo isso faço por causa do Evangelho, para dele me fazer participante.
Nas corridas de um estádio, todos correm, mas bem sabeis que um só recebe o prêmio. Correi, pois, de tal maneira que o consigais. Todos os atletas se impõem a si muitas privações e o fazem para alcançar uma coroa corruptível. Nós o fazemos por uma coroa incorruptível. Assim eu corro, mas não sem rumo certo. Dou golpes, mas não no ar. Ao contrário, castigo o meu corpo e o mantenho em servidão, de medo de vir eu mesmo a ser excluído depois de eu ter pregado aos outros. Esse trecho é o capítulo 9 da primeira carta de Paulo aos Coríntios. E ele nos conta o seu exemplo, que ele se tornou apóstolo não por vontade própria, mas como uma recompensa de Deus por ele ter abdicado de suas vontades. Paulo, que já foi um dia perseguidor de cristãos, recebeu, mesmo assim, por presente, a glória de Deus e o privilégio de se tornar apóstolo. Ele abriu mão de todas as suas vontades. A sua influência dentro daquela igreja incomodava as pessoas. Talvez por um dia já ter sido perseguidor de cristãos, talvez por um dia ele ter sido uma pessoa que era contra as pessoas que seguiam Cristo e contra Cristo. Mas ele estava aqui defendendo o seu direito dado por Deus, não por ele mesmo, de se manter apóstolo. Ele não estava lá por vontade própria, mas sim porque aquela era uma glória de Deus. E se ele estava lá não era por acaso, é porque uma missão lhe foi dada e que independente se as pessoas gostassem, ele iria cumprir a sua missão, independente da recompensa que ele teria, ele iria cumprir a sua missão, porque ele se dizia obrigado a uma missão, porque não era uma vontade, era uma missão. Então ele honrou essa missão, mesmo todas as dificuldades que lhe eram impostas, mesmo todas as pessoas que eram contra ele estar ali, com todos os direitos que lhe eram dados, mas mesmo assim ele abdicou de alguns dos seus direitos para não gerar ainda mais revolta, mas mesmo assim ele não deixou de lado a sua missão, ele não abandonou a sua missão. Todos nós trabalhamos esperando uma recompensa. Você trabalha duro, 8, 10, 12, 14 horas por dia, esperando o seu salário no final do mês, no 5º dia útil. Trabalha duro, faz o que é necessário, erra, busca consertar os erros, esperando uma missão, esperando que as pessoas, no mínimo, vejam o seu esforço para melhorar a cada dia. Muitas vezes essa recompensa não vem como a gente gostaria que viesse, mas nem por isso a gente deve abandonar as nossas missões, abandonar o nosso trabalho. Deve agradecer a cada dia que temos pela frente para buscarmos seguir a nossa missão, buscarmos a cada dia ser a melhor versão de nós mesmos. Isso Paulo fazia a cada dia. Ele não se colocava acima de ninguém pela missão dada, o direito de ser apóstolo dado por Deus, até abdicou de direitos que lhe eram dados, como ter uma esposa, de ter salário altíssimo,
para não gerar ainda mais revolta dentro daquela igreja. Como já falei, os motivos podem ter sido o fato de ele um dia ser perseguidor de cristão, alguém que jamais imaginou que estivesse ali na função de um apóstolo, mas por graça divina, por gratuidade do nosso Senhor, ele recebeu o direito de ser um apóstolo e a missão de ser apóstolo de Cristo. Mesmo todo mundo contra, ele não abandonou sua missão, apenas abdicou de direitos, mas não da sua missão. Muitas vezes é necessário a gente abdicar, deixar certos direitos que nós temos, fazermos repensar a respeito de direito que nós temos pelo nosso trabalho, a fim de não gerar mais confusão ainda. É muito estranho dizer isso, mas fazendo isso, Paulo renuncia ainda mais à sua própria vontade. Ele poderia reclamar os seus direitos. Não, se eu tenho direito a ter uma esposa, eu quero me casar e eu vou me casar. Se eu tenho direito a ter o salário mais alto aqui, eu vou ter o salário mais alto aqui. Independente se as pessoas gostassem do que ele fazia ou não, ele estava lá porque ele se sentia na obrigação de uma missão. E vestia a camisa, como falamos popularmente, vestimos a camisa, aceitamos a missão e a seguimos com força, com vontade, com fé, de recebermos a recompensa pela nossa missão. Muitas vezes, abdicar dos nossos direitos é entendermos que a nossa missão é muito mais importante até mesmo do que o nosso salário. O salário é uma recompensa, mas nós, para conquistarmos esse salário, nós temos que trabalhar. Nós temos que cumprir a nossa missão. Muitas vezes nós seremos imperfeitos, mas quem tem metas a cumprir, honra a sua missão, busca ser melhor a cada dia, busca ser a melhor versão de si a cada dia. Não deixa de lado o seu trabalho, não abandona o seu trabalho, não desiste. Muitos podem pensar, nossa, mas só faz caca. Não faz nada certo, cara. Os caras só erram, não faz nada direito. Aí é que entra Deus na história. Para que você, que de tanto ouvir essas coisas, de tanto ouvir pessoas que não acreditam mais em você, mas se você está lá é porque Deus quer. Então peça sabedoria a Deus, para que você honre a sua missão. Vou falar mais uma vez o caso de Salomão. Lembra? Está lá em Reis, capítulo 3, primeiro livro a Reis, capítulo 3, lembrem? Ele recebeu o direito de se tornar rei, mesmo jovem, após a morte de seu pai, Davi. E o que ele fez? Nossa, agora eu mando no pedaço. Não. Ele não fez a sua vontade lá. Ele rogou a Deus pedindo sabedoria e discernimento para distinguir entre o bem e o mal, para fazer o que era agradável a Deus, aquele povo numeroso. Deus se agradou disso e deu a ele ainda mais do que isso. Deu a recompensa por não se desunir a Deus e seguir conforme a vontade de Deus no cumprimento da missão que era dada por Deus. Se ele chegou àquele trono, foi porque Deus permitiu. Ninguém chega a um determinado patamar
se Deus não permitir. Às vezes a pessoa pode ser maléfica, mas Deus permitiu. Muitas vezes Deus permite que o mal aconteça para mudar as pessoas, para mudar os pensamentos das pessoas, para mudar a maneira das pessoas de agirem. Mas Salomão foi um grande exemplo que se manteve unido a Deus, buscando a sabedoria e o discernimento entre o bem e o mal para conduzir aquele povo de Israel. Paulo também chegou lá desacreditado, recebendo a missão daquele apostolado, mesmo que pessoas jamais perdoassem ele por um dia já ter sido assassino de cristãos. Um dia ele já foi perseguidor de cristãos. Muitos não o perdoavam. Como que esse perseguidor agora é apóstolo nosso? Como que esse cara agora é um sacerdote? Como que agora esse cara prega a palavra de Deus? Se nós não tivéssemos o direito de falar de Deus por um dia não termos acreditado em Deus, você não estaria hoje me ouvindo falar essas palavras. Você não estaria hoje, nesse momento que você se encontra me ouvindo pregar essas palavras, falando aqui sobre Deus, lendo a Bíblia, porque até 2016, isso é 3 anos e meio, 4 anos e meio, 4 anos atrás, eu também jamais faria ideia de que eu faço hoje. Que eu um dia estaria novamente pregando a palavra de Deus aqui, fazendo do meu canal do YouTube como um canal de reflexão bíblica. Até aquele momento, eu na minha juventude, eu era uma pessoa totalmente afastada de Deus, que blasfemava, que escarnecia da palavra de Deus, tinha uma vida totalmente escura, me dizia pagão, achava lindo ficar falando que a minha vida era regida por elementos. Era assim, cara, que eu via as coisas. Portanto, eu, assim como Paulo, não estou querendo me comparar a ninguém, mas assim como Paulo, eu também recebi uma graça de Deus, de hoje um dia ter o privilégio, ter a honra, ter o direito de me arrepender dos pecados que eu cometi naquele tempo de paganismo, de outras blasfemias que eu cometia, de abrir mão daquilo lá, pedir perdão a Deus, me ajoelhar novamente no chão e me render ao nosso Senhor, me render a Jesus, mortificar a minha carne, aberto mão das minhas vontades e seguir conforme Deus queria que eu vivesse a partir daquele momento. Porque Deus enviou pessoas na minha vida para falar sobre Ele. Porque era o que me faltava. Conhecer mais a Deus. Porque naquela época não tinha pessoas na minha vida que falassem profundamente. Bastou isso. E eu senti o poder de Deus na minha vida. Então eu tive o direito de me arrepender de tudo aquilo. Todas aquelas crenças pagãs. Me ajoelhar no chão. E de me converter ao nosso Senhor
E hoje eu recebi essa missão. Se eu estou aqui, eu creio que se hoje eu estou aqui usando meu velho canal do YouTube, que até então estava abandonado, eu ficava colocando uns vídeos de comigo tocando guitarra, bandas que eu tinha na época, mas tinha 5 seguidores. O meu de 5 seguidores. E Deus me deu o direito de estar aqui, me deu a missão, não o direito, mas me deu a missão. Agora você vai usar isso para falar a meu respeito, para mostrar, levar a minha palavra para mais pessoas que não conhecem. Embora existam tantos canais aqui no YouTube que fazem trabalhos espetaculares, poderia ficar um bom tempo aqui citando canais que eu sigo aqui e que eu gosto muito. Mas eu vou deixar isso para um outro vídeo, começar a citar canais que eu acho que fazem trabalhos espetaculares em nome de nosso Senhor Jesus. Irmãos, embora, não importando se são católicos, evangélicos, adventistas, como sempre falo aqui, o que não importa isso, não importa a denominação que vocês seguem, somos todos irmãos em Cristo. Nós devemos nos amar em Cristo Jesus, independente do segmento que a gente vai, da diferença, das ramificações que acabaram sendo criadas, mas nós pertencemos ao cristianismo, pertencemos a Cristo. O porquê foram criadas essas ramificações dentro do cristianismo, não sei. Mas o mais importante é nós buscarmos as raízes em Cristo Jesus. Portanto, eu creio que quem fala a palavra foi porque recebeu uma missão. Não foi por vontade própria. Eu não estou aqui por vontade própria. Eu não estou aqui porque eu quis. Agora eu quero. É legal. Não. Eu creio que foi uma missão. Tenho metas que eu não vou falar. Tenho metas, tenho objetivos e eu, a cada dia, busco fazer as postagens necessárias. Tenho escolhido a dedo. Você vê que eu já mudei se alguém aqui estiver vendo isso e me acompanha desde o primeiro vídeo que eu fiz há 1 ano atrás, que eu já mudei o formato do canal algumas vezes, a fim de melhorar a propagação da palavra, a melhorar a maneira que a palavra aqui é divulgada, a forma que a palavra aqui é divulgada, que o conteúdo desse canal é divulgado. Porque até então eu achava que as coisas estavam meio devagar, então eu preciso pensar numa nova estratégia, pensar em outra forma, não e ficar só 1 hora, vai, se Deus quiser vai. Se Deus quiser vai, se Ele não quiser também não vai dar certo, né? É a vontade dEle, eu tenho que respeitar. Mas eu posso sim criar estratégias para ajudar a divulgar isso. Porque eu tenho uma missão que não é da minha vontade, é uma missão que foi dada por nosso Senhor, nosso Deus, para falar da palavra dele, junto com tantos outros irmãos. Quanto mais, melhor, é isso que Deus quer. Quanto mais irmãos falando sobre Jesus, melhor. E então eu decidi aceitar essa missão. Deus me deu o livre-arbítrio, quer ou não quer? Eu falei, quero. Glória a Deus. Eu falei que queria. Aceitei essa missão. Então comecei a falar aos trancos e barrancos, superando a minha timidez. Pode não parecer, mas eu sou extremamente tímido. Mas isso é superação. Deus dá força para a gente superar as nossas dificuldades. Glória a Deus. E aqui estou.
quando vai vir a recompensa, vai ser conforme a vontade de Deus. Busca o seguir cada batalha de cada dia, superando um obstáculo de cada vez, superando um desafio de cada vez. Melhor dizendo que eu prefiro seguir um desafio de cada vez, superar um desafio de cada vez, tomando muito cuidado para não colocar obstáculos nesse caminho. Muitas vezes nós mesmos é que colocamos obstáculos na nossa vida, e a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente faz, que consciência a gente dá nas palavras que a gente utiliza para pregar a palavra. Eu abdiquei de muitas vontades que eu tenho aqui. Eu não vou ficar falando cada coisa, porque cada um tem o seu objetivo com o seu canal. Vocês podem ver que o canal é feito de uma maneira bem amadora, digamos assim, mas eu tenho buscado melhorar na organização do conteúdo. Coisa que antes eu não tinha. Quando eu comecei era tosco mesmo, não era popular, a palavra era tosco o negócio aqui. Sempre foi gravado com celular, né? Não tem nenhuma câmera GoPro profissional, cara. Nada contra quem investe nisso, mas se eu um dia conseguir a recompensa da monetização, eu pretendo usar essa monetização para outros fins, não para enriquecimento pessoal. Estou gravando aqui para assinar embaixo. Pela primeira vez eu falo isso. Eu estou falando isso aqui para assinar embaixo do meu compromisso, em nome de Jesus. E se um dia eu conseguir, eu vou fazer isso para o bem de pessoas, não para o meu bolso, não para a minha conta bancária. E Deus é testemunha de que eu estou falando. Eu sempre falei isso para Ele. Isso é uma das coisas que eu abri mão. De dinheiro. Se um dia eu for investir nesse canal, pode ser que sim. Tento manter a característica dele amadora, mais crua, porque eu acho que isso é uma maneira bem sincera da gente fazer as coisas. Nada contra quem busca fazer uma profissionalização do canal, nada contra. Eu acho até bonito, por isso que eu acho que tem canais aqui que fazem trabalhos espetaculares, conteúdos realmente feito de maneira profissional, espetaculares mesmo. Mas aqui, esse canal Reflexões Bíblicas de Fábio Vilas Boas vai ser sempre feito da maneira mais crua possível, a maneira mais raiz, como diz. Mas sempre com muito amor, honrando a cada dia a missão que Deus me deu. Abrindo mão de muitos direitos que eu possa receber, mas espero sim ter uma recompensa. Não estou aqui sem esperar nada. Eu espero ter uma recompensa, né? E a cada seguidor que eu vejo aparecendo aqui, eu agradeço a Deus por ele ter apertado o botãozinho seguir o canal. Eu agradeço a Deus, digo sempre glória a Deus por essa pessoa ter aceitado seguir o canal. Porque não foi por minha vontade, foi por vontade de Deus. Nada mais bonito do que Deus nos dar um presente desse. Nos dá o direito de... nos dá a honra de levar as palavras desse conteúdo para mais pessoas.
Isso que é muito gratificante para mim. Que mais pessoas possam estar recebendo o conteúdo, mais pessoas possam estar recebendo a palavra do nosso Senhor em seus ouvidos, para fazê-los refletir a respeito da palavra. Para concluir, Paulo, nós podemos ver entre os versos 19 e 23, quando ele diz: fiz-me judeu para ganhar os judeus, fiz-me como se eu estivesse debaixo da lei, embora não esteja, a fim de ganhar aqueles que estão debaixo da lei. Fiz-me como se não tivesse lei, para ganhar os que não tivessem lei, embora não estivesse isento da lei de Cristo. Paulo está construiu uma forma de se comunicar com as pessoas, se colocando no meio dessas pessoas, aprendendo como é o modo de vida dessas pessoas, se fazendo como elas, para levar a palavra de Cristo a essas pessoas que ainda não tinham o conhecimento. Isso é construir ponte. Isso é uma grande liderança. Cristo Jesus é o melhor exemplo disso, porque ele se sentava à mesa com os miseráveis. Ele salvou uma prostituta, não era uma prostituta, mas uma mulher sendo acusada de adultério, de ser apedrejada, dizendo aos sacerdotes: quem nunca errou, que atire a primeira pedra. Ele se rebaixou aquela pessoa para levantá-la. Jesus se sentava com os miseráveis, os mendigos, se colocava a eles para levar mais de Deus, para colocar na cabeça dessas pessoas, fazê-los entender que o fato de eles levarem uma vida miserável não os afastava de Deus, muito pelo contrário, os aproximavam, porque aquelas pessoas podiam não ter nada de material na vida deles, mas tinham o amor de Deus por ele. Tinham a bondade uns com os outros, a misericórdia uns com os outros. E assim, eles teriam garantia ao reino dos céus, porque eles tinham a humildade, o amor um para com os outros. Ao contrário que os sacerdotes da época gozavam de luxo, de bonança, mas não tinham humildade nenhuma, se diziam acima da lei, se achavam acima da lei e achavam que não tinham que dar satisfação a ninguém, porque achavam que por serem sacerdotes já estavam com passagem garantida para o reino dos céus. Paulo fez isso aqui também com essas pessoas, se ele colocou no lugar dessas pessoas para construir uma comunicação, construir uma ponte para levar a palavra, o ensinamento de nosso Senhor Jesus para a vida dessas pessoas. Para concluirmos, é interessante, nesses últimos versos, entre o 24 e 27, ele fala a respeito de a vida de um atleta. O que é uma vida de um atleta? O que um atleta faz para conseguir os méritos, conseguir uma vitória, uma medalha olímpica, uma taça tão cobiçada? Quantas noitadas e bonança ele abdica para se dedicar àquele prêmio, embora
Muitas vezes essa dedicação, a maneira com que eles fazem por uma coisa tão material, acabam se tornando uma maneira tão corruptível. Alguns acabam se corrompendo pelo caminho para conseguir apenas algo material. Mas Paulo afirma que quem busca algo que é o reino dos céus, busca algo incorruptível, portanto o faz de maneira incorruptível. E se a gente quer o reino dos céus, a gente tem que tomar cuidado para a gente não se corromper pelo caminho, pois a salvação é gratuita. Mas quando Deus diz que a salvação é gratuita, o que Ele quis dizer? Que você não precisa pagar nada por isso? Tão simples, tão óbvio. Que você não precisa pagar nenhuma quantia para ninguém que te diz: compre um cortador de unha ungido, que você irá para o reino dos céus. Compre o álcool em gel ungido, e você irá para o reino dos céus. Aí o negócio custa uma fortuna, mas a pessoa está com: e se isso vai garantir, então toma meu cartão. Negócio que custa uma fortuna, mas não te leva ao reino dos céus. O que te leva ao reino dos céus é a obediência ao nosso Senhor, e isso não te custa nenhuma quantia monetária. A salvação é gratuita. Deus te dá isso de maneira gratuita. Deus te agracia a vida de maneira gratuita, sem que você precise comprar nada material para ter o reino dos céus. Eu já falei para vocês, eu particularmente sou católico. Eu poderia ornar o meu quarto com várias figuras que representam a imagem de Nosso Senhor Jesus. Tenho aqui atrás, vocês podem ver uma imagem: Maria Nossa Senhora Desatadora dos Nós, pequena, mas isso representa para mim a mãe de Nosso Senhor. Isso é um ícone, porque ela representa a mãe de Nosso Senhor. Eu tenho até aqui uma vela, também Maria Nossa Senhora Desatadora dos Nós. Eu tenho aqui o terço. Alguns sacramentais católicos, mas de nada, isso não serve de nada se eu não mantiver a prática da palavra. Não só pregar a palavra aqui, vir aqui no canal pregar a palavra todo dia, mas não fizer isso no meu dia a dia, diariamente, não praticar a palavra, não só ficar falando, mas eu também tenho que praticar. É isso que Paulo cita e nos relembra, que nós também devemos praticar e não apenas falar a palavra. Caso contrário, seremos aqueles sacerdotes naquela época que Jesus tanto preferia evitá-los, ao invés de se sentar com eles, ia se sentar à mesa com os miseráveis. O fato de eu ter um canal no YouTube não torna a minha passagem garantida para o reino dos céus se eu não mantiver a minha prática na hora que eu sair desse quarto, na hora que eu desligar essa câmera e sair desse quarto. Se na hora que eu sair da rua não for misericordioso com alguém que necessita de alguma ajuda, se no meu trabalho, eu que trabalho no comércio, rejeitar uma pessoa que precisa de ajuda: professor, tira uma dúvida, se vira. Do que adianta eu ter um canal no YouTube falando a palavra de Deus, mas se fora daqui eu não pratico o que eu falo? Eu serei um hipócrita. E basta de hipocrisia nesse mundo, porque é o que mais tem.
pessoas que pregam a palavra, falam, quer dizer, pregam não, falam sobre, mas não praticam. São hipócritas. Portanto, devemos tomar cuidado com o que temos em nossos corações, para não nos tornarmos hipócritas. Que nosso coração seja preenchido com o Espírito Santo do nosso Senhor, para que nós sejamos muito mais do que faladores a respeito da palavra, muito mais do que apóstolos, missionários da palavra, missionários do nosso Senhor, mas praticantes da palavra. É a coisa mais básica, é o alicerce, é a prática da palavra. Que nós possamos praticar a palavra a todo momento. Não só de frente para as câmeras, mas fora dela também. Porque, independente disso, Deus está vendo os nossos atos. Deus está vendo. Eu espero ter falado a respeito e deixá-los conscientes da palavra, mais uma palavra do nosso Senhor Jesus. Me perdoem o vídeo longo, porque acho que eu quebrei meu recorde, mas é um assunto tão gostoso da gente debater, que não tem como a gente falar em poucos minutos, a conversa acaba sendo longa mesmo. Se você ficou até o final, obrigado pela sua paciência, obrigado pela sua presença. Que Deus te abençoe a cada momento na sua vida. Que Deus te ajude a entender melhor da palavra dele. Você que está chegando pela primeira vez, seja bem-vindo ao canal Reflexões Bíblicas de Fábulas Boas. Você que já nos acompanha, obrigado por estar mais uma vez presente aqui. Glória a Deus por você estar aqui. Glória a Deus se você está tendo a oportunidade de ouvir mais uma palavra do nosso Senhor. Esse verso tão caprichado, esse verso tão lindo, esse capítulo 9 da primeira carta de Paulo aos Coríntios, que é uma coisa tão linda, que é a respeito do nosso caminho rumo ao reino dos céus. Como deve ser a nossa atitude para alcançarmos o reino dos céus. E jamais esqueçamos. Por fim, você que ainda não se inscreveu, se inscreva, verifique as inscrições, deixa seu like, deixa seus comentários, participe do canal como for da maneira mais agradável, como lhe apraz. Enfim, façamos uma oração. Ó Pai Celestial, Pai bondoso, obrigado por mais um momento em que Tu nos ensina a Tua palavra. Queremos os agradecer pela oportunidade de estarmos podendo ouvir-Te, agradecer-Te pela missão que Tu nos dá, pela força a cada dia que Tu nos dá para que nós possamos cumprir a Tua missão. Obrigado pela sabedoria que Tu nos dá, por cada oportunidade que Tu nos dá a cada dia, de podermos ser ainda melhores a cada dia. Dai-nos força, Senhor, para que nós não desanimemos frente àqueles que nos denigrem, que não têm bons desejos para conosco, por desacreditarem de nossos potenciais. Dai-nos forças para mostrar a nossa capacidade, Senhor. Coloca em nós o Teu Santo Espírito e conduza as nossas atitudes para que nós possamos sempre ser agradáveis aos Teus olhos no cumprimento da missão que Tu nos dá a cada dia. Coloca em nós o Teu Santo Espírito para que nós possamos cumprir a Tua missão e fazer a Tua vontade aqui na terra. Nós oramos ao Pai, em nome de nosso Senhor Jesus. Amém. Que Deus os abençoe a cada momento e a cada instante, graça e paz, aí na sua vida, na sua casa, na sua família. Um forte abraço, até mais.